Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre vocês. Se eu perguntasse para o seu marido se você é a mulher ideal, será que ele diria que sim? Se eu perguntasse para os seus filhos se você é a mulher ideal, seus filhos diriam que sim? Muito bem. A Bíblia fala sobre a mulher ideal. Ela existe. Ela existe aqui no livro de Provérbios, capítulo 31. Já ouviu falar da mulher de Provérbios? Qual delas? Porque o capítulo 6, fala de uma mulher que não é ideal. Mas o capítulo 31 fala da mulher ideal, a mulher virtuosa. E esta palavra virtuosa significa eficiente, eficaz. Significa uma mulher de valor, uma mulher de forças. Eu acho que a nossa igreja está cheia de mulheres virtuosas. Desde as menininhas, criancinhas, que estão crescendo realmente nos caminhos de Deus, até as irmãs mais idosas, mais velhas da nossa igreja. Mas, como sempre, todos nós podemos e devemos melhorar. Amém, irmãos? Todos nós. A mulher de Provérbios, ela era uma esposa. E que esposa, hein? Que esposa dedicada, que esposa especial ela era. Ela era mãe, uma mãe muito dedicada aos seus filhos. Mas antes de mais nada, ela era uma mulher. E a palavra de Deus, irmãos, no Velho e no Novo Testamento, é uma galeria de mulheres. A palavra de Deus presta homenagem às mulheres. A palavra de Deus reverencia as mulheres. Haja vista que foi através de uma delas que Deus enviou o seu Filho unigênito para vir a este mundo. Jesus não veio através do homem. O homem não teve nenhum tipo de participação sequer na vinda do Messias. Jesus escolheu uma mulher. E que mulher, Deus escolheu para ser a mãe de seu Filho. Só que hoje em dia, as mulheres, apesar de muitas conquistas, elas estão sofrendo e sofrendo muito. E eu creio que a razão principal é por causa da inversão de valores e da inversão de papéis entre a mulher e o homem. Parece engraçado, mas hoje em dia há homens que estão ficando em casa enquanto as mulheres estão na força de trabalho. Há homens que estão lavando, passando, cuidando das crianças, enquanto há mulheres na força de trabalho. Agora, pastor, o senhor é contra? Não, mas há um preço. E as mulheres estão pagando por este preço. Elas estão morrendo mais cedo. Elas estão contraindo doenças cardíacas, coisa que a mulher não tinha no passado. E elas estão sofrendo muito mais durante a menopausa do que sofriam antigamente, porque elas estão vivendo uma vida sobrecarregada. Elas estão carregando um fardo que Deus não intentou para elas. Podem culpar os maridos folgados, amém? Os maridos folgados que não se importam de consumir suas esposas com tanto trabalho, mas podem culpar também o movimento feminista, porque o movimento feminista queria isso mesmo, que as mulheres não só tivessem os mesmos direitos, mas que vivessem como os homens. Mas há uma coisa que o movimento feminista não pode resolver, que é justamente a genética entre o sexo masculino e feminino. O movimento feminista não pode resolver a questão hormonal entre nós. Por isso, as mulheres estão sofrendo tanto nos dias de hoje.
Agora, você sabia que ficar solteira é a vontade de Deus para algumas mulheres? Mas não para todas, só para algumas. Porque na grande maioria das vezes, a vontade dele é que a mulher se case e que ela, juntamente com seu esposo, possam formar uma família. Há alguns anos atrás, acho que você vai se lembrar, a Folha de São Paulo vinculou uma propaganda na televisão sobre a mulher moderna. O comercial mostrava uma moça muito linda, uma moça muito bela, que estava sonhando com o dia do seu casamento. A data do casamento já havia sido marcada, ela já tinha um noivo, estava tudo pronto. Ela comprou o vestido, ela decorou a igreja, mas no dia do casamento, ela foi infeliz de ler uma reportagem da Folha de São Paulo, que dizia que o marido atrapalha muito mais a carreira profissional da mulher que os próprios filhos. E ela ficou, com aquela reportagem na cabeça. Na hora da cerimônia de casamento, quando o padre perguntou se ela aceitava aquele homem como seu legítimo marido, lembrando da reportagem, ela acabou dizendo não. E o comercial, mostrou a moça fugindo da igreja, porque ela priorizou a sua carreira profissional e a sua vida pessoal acima de uma família. Agora, seria interessante, fazer uma pesquisa daqui a 20, 30 anos com as mulheres que priorizaram a carreira profissional e saber se realmente valeu a pena. Porque, irmãos, o que Deus nos manda priorizar é Deus, família e igreja, amém, irmãos? Trabalho e lazer. Agora, não estou com isso dizendo que toda mulher tem que se casar, mas quando é da vontade de Deus, deveria se casar. Deus ainda sabe o que é melhor para uma mulher. Provérbios 31 ensina sobre a mulher ideal. Ela não é perfeita, aliás, não existe mulher perfeita, não existe homem perfeito. Como deve ser uma mulher aos olhos de Deus? Bom, veja o versículo 10, o caráter da mulher ideal. Caráter é aquilo que nós somos quando estamos sozinhos. Reputação é o que as pessoas pensam de nós. Eu queria que a minha reputação fosse igual ao meu caráter, e que meu caráter fosse igual à minha reputação. Mas eu admito, irmãos, que eu não sou o que muitos de vocês pensam que eu sou, porque caráter é aquilo que eu sou quando estou sozinho com os meus pensamentos. E a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem a achará? Quantos maridos podem dizer, eu achei? Não diga nada. Não diga nada, porque alguns de vocês não vão dizer e vão apanhar quando chegar em casa. Mas a mulher virtuosa é tão difícil de ser achada, ela é rara, ela é dificílima de ser encontrada, porque ela é rara, ela é virtuosa. O seu valor muito excede ao de rubis, uma das joias mais preciosas nos tempos bíblicos. Pelo menos mil anos antes de Cristo, já era difícil encontrar uma mulher virtuosa, uma mulher ideal. Mas como que os homens estão buscando as mulheres nos dias de hoje? Na faculdade onde eu estudei, há 20 e tantos anos atrás, faculdade evangélica, faculdade cristã, eu reparava os meninos. Sabe o que eles olhavam primeiro numa moça? Beleza física. A primeira qualidade que os homens buscam nas mulheres, os moços, beleza física. A segunda qualidade que eles buscavam nas moças, cultura. Cultura. E, em último lugar, eles buscavam espiritualidade, caráter cristão. Ora, a palavra de Deus não fala de beleza física. Ao contrário,
ela fala de caráter. A palavra de Deus diz mulher virtuosa, não diz mulher bonita. Mulher virtuosa, eficiente, que trabalha, que tem valor. Agora, o que Deus fala sobre a beleza física da mulher, a mulher não gosta de ouvir. Mas Ele fala, Ele diz, enganosa é a beleza e vã a formosura. Por que a beleza é enganosa? Por que vã é a formosura? Porque passa. Porque passa. Por mais que você gaste com cremes de estética, por mais que você gaste no salão de beleza, a beleza e a formosura passam. É isso que Deus tem a falar da beleza. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Isso não passa. Então veja, em primeiro lugar, que a mulher ideal é uma mulher de confiança. Versículo 11 diz que o coração do marido está nela confiado. E a lealdade de uma mulher começa desde a infância, quando ela aprende a obedecer seus pais, seus professores, seus pastores. Então ela se torna leal também ao seu marido e aos seus filhos. Ela é uma pessoa confiável, significa ela não vai nos fazer mal. Amém, irmãos? Ela não faz mal ao marido e ela não faz mal a outras pessoas. O verso 12 diz, ela só lhe faz bem. Ela não consegue lhe fazer o mal todos os dias da sua vida. Ela é bondosa. Ela é virtuosa. Alguns anos atrás, eu preguei aqui, deste púlpito, para a nossa igreja, sobre Romanos capítulo 12. Nós já memorizamos este capítulo agora, né? Romanos 12, ensina como nós devemos tratar o nosso inimigo. E naquela noite eu preguei para as mulheres da igreja, trate o seu marido como a inimigo. Trate-o como inimigo. E na hora as irmãs pensaram, o que o pastor está nos mandando fazer? Bater no marido? Chutar o marido? Gritar com o marido? Xingar o marido? Não é assim que tratamos os inimigos? Porém, na Bíblia, nós devemos tratar o inimigo com amor e com carinho. Amor e carinho. Olha, às vezes o inimigo é melhor tratado, é bem mais tratado do que o próprio amigo. Então, naquela noite, né? A esposa chegou em casa, houve uma desavença ali entre ela e o marido a maltratou. O marido foi bruto para com ela. E ele entrou emburrado dentro do quarto. Ela, humildemente, foi para a cozinha e resolveu fazer o prato favorito do esposo. Resolveu fazer um agrado para o seu esposo. O filho mais velho observou aquilo e disse, mãe, eu não entendo. Meu pai acabou de maltratar a senhora e a senhora está fazendo o prato favorito do pai? E ela disse, filho, você não ouviu o que o pastor Rômulo disse? Que nós devemos, tratar o nosso inimigo com amor e com carinho? Você nunca paga o mal com o mal, você sempre paga o mal com o bem. E na hora que ela entrou no quarto, com aquele prato de comida, o marido não sabia o que dizer. Ele ficou sem graça. Porque, meus irmãos, ninguém resiste ao verdadeiro tipo de amor. Nem mesmo os demônios resistem ao verdadeiro tipo de amor. Portanto, a mulher ideal, ela só faz o bem. Ela não faz o mal. E é bom ter uma esposa assim, que não deseja o nosso mal, só deseja o nosso bem. Em segundo lugar, ela é engenhosa. Versículo 13, ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Meus irmãos, eu vou dizer algo que é do coração. A nossa igreja é privilegiada com as mulheres que Deus tem nos dado. Nós temos irmãos nesta igreja que são as melhores cozinheiras que eu conheço.
Eu posso viajar o Brasil afora, que eu não vou encontrar irmãs que cozinham tão bem quanto as irmãs do Templo Batista Maranata. É difícil escolher quem cozinha melhor nesta igreja. Há uma variedade de cozinheiras dentro da nossa igreja. Nós temos artistas dentro da nossa igreja. É só reparar as decorações que são feitas para eventos especiais. É só reparar os encontros de jovens e os chás de bebês, e você vai ver que nós temos irmãs que são habilidosíssimas com as suas mãos. Mas a expressão-chave deste versículo é que ela trabalha de boa vontade, ou seja, ela não reclama. Amém, irmãos? Ela trabalha, ela faz, mas ela não reclama. Eu fiquei admirado das irmãs que trabalharam no último banquete dos jovens. Eu sei que algumas delas começaram 2, 3 dias antes, começaram de manhã e só terminaram na calada da noite, mas não reclamaram. Você olhava para o rosto delas, havia cansaço, havia fadiga, mas não havia reclamação. E elas ainda pediram para não serem reconhecidas publicamente, porque o que elas estavam fazendo era para a glória de Deus. Irmãos, uma igreja precisa de irmãs assim, que trabalham para a glória de Deus, que trabalham de boa vontade, amém, irmãs? E Deus tem nos agraciado com essas irmãs. O versículo 15 diz: levanta-se mesmo à noite, para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Ela coloca a casa acima de seu próprio conforto, acima de si mesma. Então, irmãos, esta é a mulher virtuosa. Agora, há mulheres que fazem tudo isso, mas reclamam e querem ser reconhecidas pelo que estão fazendo. Minha avó, que já partiu para a eternidade, era assim. A minha avó, irmãos, ela arrumava minha cama, e quando eu chegava da escola, a cama estava arrumadinha, minha roupa estava sobre a cama, meu par de chinelas, mas eu tinha que ouvir o dia inteiro o que a minha avó havia feito por mim. Dava vontade de dizer: vó, não precisa, deixe que da próxima vez eu faço. Mas ela queria ser reconhecida. Não, irmãos, a mulher virtuosa, ela trabalha de boa vontade. Ela faz para agradar a Deus. Ela faz porque é o seu prazer, não para ser reconhecida. Veja o versículo 20. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Portanto, esta é a mulher ideal. Ela é de confiança, ela trabalha de boa vontade. Este é o seu caráter. Em segundo lugar, veja as consequências da mulher ideal no versículo 23. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. É bom, né? Ser conhecido. As pessoas dizem: Dona Terezinha, esposa do João Ribeiro. Bom ser conhecido porque tem uma esposa que canta bem, não é isso? Bom ser conhecido porque tem uma esposa que toca o piano. Bom ser conhecido porque você tem uma esposa que te torna conhecido. Mas aqui no caso da mulher de Provérbios, ela deixou o seu marido ser conhecido por causa do que ela era, do seu caráter. Por exemplo, quando a mulher é muito bonita e vaidosa, sabe, aquele tipo de mulher que coloca sempre o melhor vestido, coloca sempre a melhor maquiagem, ela tem presença. Então, ela é bonita, ela é vaidosa, e isso cria o quê? Inveja. As pessoas passam a ter inveja do marido por causa daquela esposa. Ela cria inveja porque ela é muito bonita, ela é vaidosa. Por outro lado, quando a mulher é santa, é espiritual, é temente a Deus, ela cria admiração.
As pessoas admiram o marido, porque a esposa tem caráter, ela é valorosa. Ou os homens invejam o marido, porque a esposa dele é bonita, é vaidosa. Então eu quero dizer aqui, irmãs, em nome de todos os maridos, nós não queremos ser invejados, nós queremos ser admirados. Vou repetir, nós não queremos que nenhum homem tenha inveja da beleza e da vaidade da nossa esposa. Nós queremos que eles nos admirem, porque nós temos esposas santas, tementes a Deus. E esta mulher, em nenhum momento, a Bíblia fala da beleza dela. A Bíblia fala da honestidade, do caráter dela. Agora, a mulher pode abençoar ou amaldiçoar a sua casa. Provérbios 14, verso 1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Primeiro, então, a mulher ideal prospera o seu marido. Versículo 24 diz: faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. Veja então, irmãos, a Bíblia não é contra que a mulher trabalhe. A Bíblia não é contra que a mulher ganhe dinheiro. Está aqui na própria Bíblia. Esta mulher, ela era uma administradora. Ela era uma empreendedora. Provavelmente ela fazia os panos e o marido vendia, aos mercadores. Mas ela não largava a família de lado para trabalhar. Ela não negligenciava a sua família. Ela era simplesmente uma mulher que fazia tudo para prosperar o seu marido. Um jovem escritor trabalhava como funcionário público na Inglaterra. Ele era funcionário do governo britânico. Mas parece que o governo britânico precisou cortar os gastos e mandou este funcionário embora, juntamente com muitos outros. Ele perdeu o emprego, ele perdeu a segurança. Ele chegou em casa transtornado, derrotado. E ele disse para a esposa, tudo que estava incomodando o seu coração. E a esposa pacientemente ouviu o marido reclamar, o marido chorar, o marido colocar para fora todos os seus temores. Na hora que ele parou, na hora que ele acabou, aquela esposa sábia colocou as mãos, o braço ao redor do pescoço dele e disse: querido, veja o lado positivo. Agora você vai ter todo o tempo do mundo para escrever um livro. E ele começou a escrever um livro e escreveu um dos livros mais famosos, mais populares até hoje no país da Inglaterra, A Carta Vermelha. A Carta Vermelha de Nathaniel Hawthorne. E ele vendeu tantos livros, e ele ganhou muito dinheiro com a venda deste livro, mais do que ele teria ganhado, trabalhando toda a sua vida para o governo britânico. Veja então como que uma mulher virtuosa é importante por detrás da vida de um homem. Em segundo lugar, a mulher ideal prospera a si mesma. Prospera o seu marido, mas prospera a si também. Veja o verso 25. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia do amanhã, com o dia futuro. Honra é como a mulher se apresenta ao público. Deus ensina que a mulher que se preocupa com a sua honra no dia de hoje, não precisa se preocupar com a sua honra no dia de amanhã. A bisavó da minha esposa, por exemplo, ela era conhecida como a esposa do bêbado. A cidade era pequena e todos, ao invés de chamá-la pelo nome, a chamavam como: lá vai a esposa do bêbado. E apesar da vergonha que ela sentia de ser a esposa do bêbado da cidade, ela conseguiu criar os seus 5 filhos dentro da casa de Deus. E até mesmo dentro da igreja, ela era conhecida como a esposa do bêbado.
Mas quando ela entrou na velhice, irmãos, ela olhou para trás e ela descobriu que sempre foi uma mãe fiel a Deus e, apesar do esposo, sempre foi uma esposa fiel. Quando ela envelheceu bastante, foi necessário interná-la num asilo, junto com outros velhinhos. E era incrível, vários velhinhos e velhinhas já estavam perdendo a sua capacidade mental, dizendo palavrões, fazendo gestos obscenos, se despindo, enquanto que essa mulher, a esposa do bêbado, mesmo perdendo a sua mente, ela só sabia cantar hinos de louvores a Deus, fazer orações e recitar os versículos da palavra de Deus. Ela não perdeu a honra, mesmo quando perdeu a sua mente. Você constrói honra durante a sua infância, mantém-na durante a sua juventude e você preserva durante a sua vida adulta. Agora, pastor, e se eu já perdi a minha honra, o que eu faço? Faça de tudo para recuperá-la, porque o seu futuro depende disso. Prospera o seu marido, prospera a si mesma e prospera também os outros. Nesta manhã nós estamos recebendo muitas bênçãos por causa de mulheres virtuosas dentro da nossa igreja, não é verdade? Ela prospera os outros. Veja o versículo 26. Abre a sua boca com sabedoria. A lei da bondade, a lei da beneficência está na sua língua. Irmãs, a mulher virtuosa controla a sua língua. Ela sabe o que fala, quando fala, como fala. Ela fala bem das pessoas, ela não fala mal. Sabe quem são os maiores críticos que eu conheço no meio evangélico? Não são as mulheres, são os pastores. Todas as vezes que eu estou no meio de uma roda de pastores, eles perguntam: e pastor fulano? E pastor cicrano? E pastor beltrano? Sempre esperando comentários negativos. Eu já determinei há muitos anos que eu não vou criticar. Se alguém fizer pergunta sobre qualquer pessoa que seja, mesmo que eu não possa falar bem daquela pessoa, eu não vou falar mal. Amém, irmãos? Porque nós temos que abrir a nossa boca com sabedoria. E não há nada pior que uma língua solta dentro da igreja. Alguém diria: mas pastor, eu falo muito, mas eu tenho um coração bondoso, Deus conhece o meu coração. E eu digo: isso não pode ser verdade. Se você critica pessoas, fala mal de pessoas, o seu coração não pode ser bom, pois foi Jesus quem disse: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, se eu critico, se eu falo mal das pessoas, é porque o meu coração está cheio dessas coisas. Se você realmente for uma boa pessoa, você não vai falar mal de outros. O que significa a lei da beneficência? É a lei da bondade. E veja, Tiago 4,11 diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas o quê? Juiz. Juiz. Então vamos ser sinceros. Nós falamos mal uns dos outros porque nos sentimos no direito de julgar aquelas pessoas, mas ninguém jamais nos deu este direito. Responda. Agora, as irmãs, responda com toda sinceridade. Estamos terminando o ano, não é isso? Se Deus fosse lhe pagar R$10 por cada comentário positivo que você fez durante este ano a respeito de outras pessoas, e Deus te cobrasse R$5 de cada crítica que você fez, você estaria agora rica
ou pobre. Se você tem motivos para me criticar, por exemplo, fale pessoalmente comigo. Provavelmente eu preciso ouvir a sua crítica a fim de melhorar os meus caminhos. Mas, se falar de mim para outras pessoas, isso é difamação, e Deus odeia todo tipo de difamação. Provérbios 6:16 diz: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Então seja uma mulher ideal, aquela que edifica as pessoas. Faça uma promessa, que a partir de agora eu só vou abrir a minha boca para edificar, para abençoar, para elogiar. Eu quero prosperar o meu marido, eu quero prosperar a mim mesma, e eu quero prosperar outras pessoas. Eu quero edificar, eu não quero destruir. E em último lugar, a chave, o segredo da mulher ideal. A chave, irmãos, enganosa é a beleza e vã a formosura. A chave não é a beleza física. A chave não é o pozinho que você passa no rosto, não é o batom que você aplica nos lábios, não é o laque que você aplica no cabelo. Essa não é a chave. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. De maneira nenhuma, Deus é contra os ornamentos. A mulher pode se maquiar sim, desde que não seja extravagante, pode se embelezar sim. É muito triste uma mulher que não se produz, não é verdade? Claro que ela pode, mas este não é o segredo. O segredo é o temor do Senhor. O segredo é ser diferente e não igual às demais. O segredo é ser uma peça rara e não uma peça comum. Na escola, moças, as meninas querem que você seja como elas. Até na igreja, as irmãs querem que você seja como elas. Este não é o segredo. O segredo não é ser igual, o segredo é ser diferente. O verso 10 inicia dizendo: mulher virtuosa, quem a achará? Ela está em falta. Ela é diferente. Ela é rara. Ela é peculiar. Então, o segredo: seja diferente. Não queira ser igual. Não se sinta oprimida, pressionada para ser como as outras. Seja diferente. Seja diferente no seu modo de ser, agir e pensar, diferente no seu modo de se vestir, levantar e assentar, no seu modo de ouvir, falar, olhar, no seu modo de rir e chorar, no seu modo de sair e entrar. Seja diferente. Nós somos iguais, são os detalhes que nos diferenciam. Alguns anos atrás, minha esposa estava varrendo a calçada da nossa casa, a porta da nossa casa, e 2 moças bem vestidas, jovenzinhas, passaram por ela e ofereceram pegar na vassoura e varrer a calçada por ela. Na hora ela ficou assim, estarrecida com aquela atitude. Aquelas moças estavam sendo diferentes. Elas queriam ser uma bênção para minha esposa. E se você quer ser uma bênção, e se você quer influenciar alguém, você tem que ser diferente. Você não vai influenciar ninguém sendo igual. Mas para fazer a diferença na vida das pessoas, temos que ser diferentes. E segundo, seja espiritual. O verso 30 diz: mas a mulher que teme a Deus, essa sim será louvada. Você tem o temor de Deus? Ou você não se preocupa mais com o que Ele pensa ou acha da sua vida? Você não quer nem saber o que Deus está pensando das suas atitudes. O temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria.
E a mulher que tem o temor de Deus, ela não precisa do marido, nem do pastor, nem de ninguém, para ficar no pé dela, porque ela sabe que Deus está continuamente ao lado dela. Você pode ser uma mulher ideal, e a mulher ideal vai prosperar a sua igreja, vai abençoar a sua família. Irmãos, eu quero terminar esta mensagem contando para vocês o que eu ouvi de um grande homem de Deus, quando ainda eu era solteiro, o ex-padre Dr. Aníbal Pereira dos Reis. Ele disse para nós, na década de 80, a mulher é o pilar da sociedade. Para se destruir uma sociedade, é preciso mexer com a mulher, com o seu modo de ser, agir e pensar. É preciso mexer na estrutura da mulher. Para destruir uma sociedade, é necessário destruir os valores que foram implementados na vida das mulheres. Destrua as mulheres e você destrói uma sociedade. E ele tinha razão, porque na minha época de criança, de menino, de moço, olha, você não podia contar uma piada sequer pesada perto de uma mulher. Hoje são as mulheres que contam essas piadas, não é verdade? Agora, em relação à igreja, a mulher também é o pilar da igreja. A igreja até suporta homens indiferentes, indolentes e apáticos. Mas quando as mulheres também ficam assim, indiferentes e apáticas, Deus não tem como abençoar a vida daquela igreja. São elas que mais frequentam os cultos da igreja. São elas que mais participam dos grupos de visitação. São elas que mais participam dos cultos de oração. São elas que mais dão os dízimos. São elas as mantenedoras da promessa de fé. Elas são firmes, fiéis, muito mais que os homens. Mas quando você olha e vê que as mulheres também estão indiferentes, também estão apáticas, aí é sério. Porque destrua o pilar da sociedade e você destrói aquela sociedade. O Templo Batista Maranata precisa de vocês mais do que vocês podem imaginar. Vocês são, na verdade, quem dá origem à vida, não só à vida física, mas até à vida espiritual da nossa igreja. Portanto, irmãs, seja uma mulher virtuosa. Provérbios 31 precisa ser o moto da sua vida. Pastor, o que eu ganho com isso? Tudo de bom que você imaginar. E você deixa de receber tudo de mal que você também pode imaginar. Por quê? Porque os caminhos de Deus são perfeitos. Vamos fechar os olhos e vamos orar.